será mesmo que as plantas medicinais eles têm algum efeito? Ou talvez seja uma questão de fé? Eu tenho que acreditar que o chazinho de camomila, ele vai me dar uma calma, uma tranquilidade. Pode ser o calor, hein? Vai que o chá não tem efeito nenhum, vai que o calor é que é bacana. Mas eu vou contar muita coisa interessante para vocês por aqui. Me acompanhe. Tem ainda uma controvérsia, hoje tudo é muito científico, temos que ter comprovação científica, ou como disse um amigo meu, às vezes de profissão, às vezes pode ser que funcione. Não tem nada dessa história, às vezes pode ser que funcione, não. Funciona, funciona. E será que o mais antigo sistema de medicina que existe no mundo e que ainda é utilizado por grande parte da população, será que ele não vai ter efeito nenhum? Tudo é placebo. Aí eu acho que eu vou ficar bem desse minha cólica intestinal que eu estou sentindo usando um chazinho de alecrim. Eu acho que pode ser uma coisa que vai dar certo. Eu estou achando, e aí o alecrim não tem efeito nenhum, coitado desse alecrim. É o meu achismo? Claro que não. Isso não, a história não é bem essa, ok? Não é bem essa. Então vamos lá. Mas será mesmo que eu vou usar um chazinho de alecrim ao invés de usar um antiespasmódico que eu encontro em qualquer farmácia, né? Inclusive tem farmácia pra caramba, vocês já observaram? Tanto de farmácia que tem em todas as cidades. Parece até que dá engarrafamento de farmácia, né? Será que as pessoas andam mais doentes? Interessante. Voltando à nossa história. Ok. Será que é melhor eu usar um produto sintético, prontinho na farmácia, na prateleira, 1 ou 2 comprimidos que eu vou usar para a cólica? Vai resolver? Com certeza. Oh, para que então que eu vou usar o alecrim, gente? Para que esse alecrim está aqui? Para que? Qual o sentido dessa história? Tá? Ok, o alecrim é um poderoso antiespasmódico. Muito poderoso, inclusive pesquisado, já tem pesquisas sobre isso. Os componentes que existem no alecrim que já tem essa capacidade. Ok. E interessante observar que aquele remedinho que você comprou na farmácia, o comprimidinho, provavelmente ele veio e ele foi obtido a partir de plantas medicinais. Então as plantas, elas chegam, elas mostram seus efeitos e existe todo um conhecimento próprio, certo? A partir desse conhecimento próprio, a etnobotânica talvez, ou a etnofarmacognosia, você vem e faz esse estudo das plantas e aí você vai para a indústria e até você faz sinteticamente. Mas a molécula, um composto, não foi muito inventado, ele foi produzido a partir do estudo de plantas medicinais. Okay? Isso acontece ao redor do mundo inteiro. E a partir disso a gente começa a pensar, não, mas essas plantas têm que ter alguma coisa de bom, né? Elas têm que fazer alguma coisa de bom e atuar no organismo, né? Tanto humano quanto animal. Vocês querem ver uma coisa muito bacana? Existe uma série que chama My Lady Jane. Nessa série, tá, o que acontece? Tem uma heroína, né? Naquela época medieval, aquela coisa assim. E o primeiro capítulo, de cara, essa heroína faz o quê? Ela está tratando de uma outra mulher com as plantas medicinais. Vocês acreditam? A vida imita a arte e a arte imita a vida. E aí, nesse seriado, que assim, eu estou encantada, ok? Ela inclusive sonha, e o desejo dela, a vontade dela de escrever um livro sobre o uso de plantas medicinais. Inclusive ela faz isso na série, em algum momento ela faz isso, né? Claro que essa série tem o quê? Tem uma heroína que vai fugir do castelo, porque ela tem que se casar, porque é o destino das mulheres, e a ideia dela é ter essa forma de escrever um livro sobre plantas medicinais para se sustentar e não ter que se submeter ao casamento, né? Depois de tanto tempo, muita coisa ainda não mudou, infelizmente, né? Mas é uma série encantadora e eu fico esperando aí a hora do meu dia que eu tenho um tempo, que eu vou me dedicar a assistir pelo menos um episódio. Porque eu tô assim encantada com as aventuras e desventuras em série que essa heroína passa e ela usa as plantas medicinais em vários momentos do vídeo, ok? Isso não estamos falando de arte, de ficção. Foi publicado esse ano um artigo de um grupo de pesquisadores que ficou observando por um tempo 2 grupos de chimpanzés numa floresta no Congo.
O que eles observaram e ficaram impressionados, né? Eu também, como médica veterinária integrativa, fiquei. Eles ficaram impressionados porque os animais, eles sabiam qual espécie, qual planta eles tinham que consumir quando eles estavam doentes. Aí você fica assim, como assim? E eu pergunto, como assim também? Porque existe um conhecimento que os animais que estão muito ligados à natureza têm muito mais do que a gente, que nós já estamos bastante separados da natureza. Um exemplo que eles contam é de um gorila que ele machucou a mão e ele consumiu uma planta medicinal com atividade anti-inflamatória. E uma outra fêmea que estava com parasitas, né, endoparasitas, tá, intestinais, também consumiu uma planta para isso. O que esses pesquisadores fizeram? Eles coletaram 17 espécies de plantas da região para começar a estudar e perceberam que todas elas tinham atividade medicinal. Okay? E a que o gorila consumiu, por exemplo, tinha atividade anti-inflamatória, atuava sobre os mediadores da inflamação. Vocês acreditam? Certo. Ano passado, a Nature, uma revista extremamente renomada, importante no mundo científico, publicou um artigo de um grupo brasileiro da Universidade Federal do Espírito Santo, onde eles fizeram entrevistas de um grupo de pessoas. E dessas pessoas entrevistadas, 42% utilizavam plantas medicinais para cuidar da sua saúde. Tá? As plantas mais utilizadas foram a camomila, o alecrim, a melissa, que eu tenho aqui no meu quintal, o funcho, a hortelã, dentre outras, tá? Dentre outras. Então, se a questão é ciência, existem bastante estudos sobre o uso de plantas medicinais e sobre a atividade delas, sobre o organismo humano, o organismo animal, estudos in vitro, inclusive, sobre culturas celulares. Então, a questão não é pesquisa, e pesquisa existe, tá? Não é uma questão de fé e nem funciona de vez em quando. Não, funciona sempre, quando utilizado da forma correta, do jeito correto. Certo? E os animais, eles podem se beneficiar muito, 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 muito com as plantas medicinais. Mas é muito, muito mesmo, tá? Aqui, por exemplo, aproveitar aqui que eu estou aqui bem pertinho do meu jardim, deixa eu ver, cadê? Aqui, essa aqui. Essa aqui, por exemplo, tá? É o Costus explicatus, que é a cana do macaco caninhando do brejo, né? Essas folhas aqui, elas têm uma atividade importantíssima em processos de infecções urinárias. Mas assim, é muito importante. É claro que a medicina onde eu atuo hoje, né, que é a medicina veterinária integrativa, ela não visa ou uma coisa ou outra, não. Por exemplo, um cachorrinho que tenha uma doença renal, ele vai utilizar os medicamentos, os antibióticos, tudo que eu também prescrevo, lógico, né? Mas eu vou associar o quê? O chá dessa planta maravilhosa. Por que isso? Porque esse chá vai ajudar no processo dessa depuração, dessa atividade nesse rim, okay? E vai ajudar no processo de restabelecimento da saúde desse animal. Claro que nós temos problemas crônicos, problemas mais graves, ok? Que aí não vai haver uma cura, mas vai haver um controle e uma ajuda no organismo para que se estabeleça um equilíbrio dentro de uma possibilidade. O que a gente quer sempre é curar o paciente, é que ele fique bom, mas nem sempre é possível, porque existem processos crônicos, existem animais mais idosos. E qual a vantagem de você associar a planta ao antibiótico? Um restabelecimento, uma resolução de um processo mais rápido. Eu atuo na área de medicina veterinária integrativa há mais de 25 anos, né, que eu tenho 30 e tantos de formado. E o que eu observei? Toda vez que eu coloco um chá ou uma planta medicinal na minha prescrição, na minha receita, o animal ele melhora mais rápido. Outra coisa importantíssima quanto ao uso das plantas, elas têm um efeito colateral ou reações adversas, como a gente chama hoje, ok? Menores. Não, elas não têm efeito colateral. Não é bem assim, né? A diferença entre, como isso é ditado antigo, doença e remédio é o quê? É a dose. Então, os chás, as plantas, todos eles têm que ter ciência para serem utilizados de uma forma correta, para o processo correto, para a doença correta e para aquele animal, porque cada paciente é único. E ele deve ter uma prescrição única e um acompanhamento único, porque ele é um ser vivo único que se apresenta e que chega
né, para que eu possa atender com toda a minha expertise, ok? Então, se você tinha dúvida sobre as plantas medicinais servem para alguma coisa, se tem que ter fé, se não tem, eu acho que assim, já dá para ter uma boa ideia. E eu gostaria muito de saber sobre o que você gostaria de saber. Vamos trocar figurinha. O que você já utilizou de plantas medicinais? Que chá você gosta de usar? Você já deu chá para o seu cachorrinho alguma vez? Ok? Você já usou óleos essenciais, que também são produtos produzidos a partir das plantas medicinais, né? Você já utilizou? Você já teve resultado? Conta aí para mim, ok? Gostaria muito de fazer essa troca, e esse canal, esse espaço é exatamente para isso, para essa conversa, para essa troca, para saber um pouco mais de você e ver o que eu posso ajudar com o conhecimento que eu fui adquirindo aí nesse tempo de caminhada, ok? Então, espero aí tua pergunta, interaja, converse, se inscreva no meu canal, ative o sininho, ok? Vamos interagir e vamos falar mais, ter esse espaço aqui de fala, de conversa, de troca, ok? É isso.